Meus amados, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria, satisfação, que nós estamos aqui nesta manhã de bênção na presença de Deus, manhã de vitória, e eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, reverendo pastor Arnaldo Tavares Lima, da sua muito digna esposa, irmã Antônia Soares, a qual são nossos pastores aqui na cidade de Rio Largo. Quero louvar a Deus também pela vida de todos os dirigentes de congregação do campo do Rio Largo, estes homens que estão lutando por almas em cada parte desta cidade. E quero louvar a Deus também pela vida da nossa família que está em casa, acompanhando o programa. Quero louvar a Deus também pela vida do âncora do programa nesta manhã, presbítero Williams. Deus abençoe, muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do Kennedy, que é o homem que está ali nos botões coloridos, que tem a missão de fazer com que esta programação chegue até você. Quero louvar a Deus pela vida do Dr. Anderson Góes e da doutora Aline, que nos facultou o convite para estarmos aqui nesta manhã. Meus amados e queridos irmãos, eu quero louvar a Deus também pela sua vida, querido internauta, nesta manhã, sabendo que Deus já falou com você e vai continuar falando contigo neste lugar. Eu quero ler uma palavra da parte de Deus que está no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 6, versículos do 1 ao 7, texto bastante conhecido da Igreja do Senhor. Segundo livro dos Reis de Israel e de Judá, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Está escrito assim, irmãos. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E estendeu, e ele a mão e o tomou. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, está aqui um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor, que fala de uma das passagens mais belas do Antigo Testamento, aonde Eliseu fez flutuar um machado pelo poder de Deus.
Deus. Meus amados e queridos irmãos, os discípulos dos profetas estavam crescendo. O Instituto Bíblico de Eliseu, podemos dizer assim, ele estava em pleno desenvolvimento ali no meio de Israel. E a história vai dizer que os profetas os filhos de profeta vendo que o lugar estava pequeno para habitação, eles tomam uma atitude e eles chamam os demais e diz: vamos até o Jordão, tomemos cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que nós podemos habitar. E Eliseu, ouvindo isso, diz que eles poderiam ir para aquele lugar. E queridos e amados irmãos, é importante ressaltar que a escola de profeta, ela começou lá nos dias do profeta, sacerdote e juiz Samuel. A Bíblia diz que desde os dias de Samuel, a formação acadêmica de profeta, ela é dada a continuidade com Elias e Eliseu. Só que é importante ressaltar quem era Eliseu. Eliseu nada mais é, irmãos, do que o sucessor do maior profeta existente naquela época. A Bíblia diz que Eliseu, ele pede ao seu mentor, que era Elias, a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. E Elias faz uma proposta com Eliseu: se me vires subir, tu receberás aquilo que tu estás pedindo. E não foi fácil o que ele pediu a porção dobrada daquele que era o maior profeta, conhecido como Leão dos Profetas, o homem que orava e as suas palavras eram ouvidas no céu e Deus atendia. Mas Eliseu granjeou essa bênção. E a Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 3, que uma certa vez perguntou Josafá: não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos, ou seja, possivelmente um dos alunos do grande profeta Eliseu. E ele disse: veja o testemunho deste que eu estou falando. E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, que deitava água sobre a mão de Elias. Aleluia. O testemunho de Eliseu era um testemunho de um grande homem de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que agora, diante dos grandes acontecimentos que estavam para acontecer, ele agora está com a responsabilidade de formar uma geração de profeta. Ou seja, Eliseu agora, ele está, podemos dizer, com o Instituto Bíblico da nação de Israel. E esse instituto estava em pleno desenvolvimento. E estava tão grande, mas tão grande que já não cabia a quantidade de servos para aprender aos pés de Eliseu. É tão verdade isso, amados, que
Eliseu, ele é coagido pelos seus discípulos acerca do espaço em que ele estava. Ou seja, havia uma expansão. A palavra de Deus estava em expansão naqueles dias pela boca de Eliseu. E os discípulos dos profetas estavam crescendo. E o lugar onde ele morava já não comportava mais todos aqueles servos. E eles decidiram ampliar a casa, mas fizeram isso com a presença e autorização do profeta durante o trabalho. E diz essa história que nós lemos o versículo que o machado era emprestado. E esse machado, ele cai na água. Aleluia. E queridos e amados irmãos, trazendo isso para os nossos dias, eu já aprendo uma coisa aqui, que Deus fala ao nosso coração. Aleluia. O machado caiu na água, e o que parecia impossível aconteceu, que era o ferro flutuar e voltar à mão daquele que estava sob a responsabilidade do machado. Essa passagem, amados, nos ensina que Deus continua operando milagres do mesmo jeito, quando você e eu trabalhamos na sua obra. Queridos e amados irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é o crescimento da obra de Deus. Ou seja, a obra estava expandindo. E todo crescimento, queridos e amados irmãos, ele exige expansão. Ele exige que, se o lugar é estreito, ele tem que crescer o lugar. E Deus é o maior, é aquele que mais deseja o crescimento espiritual e numérico do seu povo. Queridos e amados irmãos, quem cresce precisa se preparar para novos desafios. E a obra de Deus, ela não pode ficar parada. Aleluia. A igreja que cresce, ela precisa de servos dispostos para trabalhar. Glórias ao nome de Jesus. Eu não sei como você está aí do outro lado, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para te dizer: trabalhe para Deus, aleluia. Trabalhe para a obra de Deus, aleluia. Porque Deus não deve nada a ninguém, aleluia. Ele paga bem aos seus servos, aleluia. Eu não conheço ninguém que trabalha para Deus e não é reconhecido e não recebe da parte de Deus os seus benefícios. Queridos e amados irmãos, veja que a situação era de crescimento. A obra cresceu, os servos cresceu e o lugar ficou pequeno, mas a responsabilidade era do homem por nome de Eliseu, que tem o seu significado: Deus é a salvação. Aleluia. Todos olhavam para Eliseu e via ele como a esperança da nação, e via ele como o espelho, o referencial. Ou seja, a responsabilidade aumentou. Eliseu agora está com a capa do maior profeta daqueles dias. Eliseu agora está substituindo Elias. O Elias, aleluia, o grande pregador, aquele que foi no Carmelo e fez aquela grande cruzada e ocasionou o que ocasionou. E eu não quero me deter a Elias, mas se faz necessário entender
aleluia, que antes de se fazer qualquer coisa, uma das coisas que eu aprendo aqui, aleluia, é que não podemos fazer nada sem a autorização dos céus. Eu não entendi, Adriano. Eu vou repetir. Nunca faça a obra sem a presença de Deus, sem a autorização dos céus. Aleluia. Porque a obra precisa de direção. Sabe o que é que acontece quando alguém toma por sua vez e vai fazer a obra aleatoriamente? Sabe o que é que acontece? Aquele que vai fazer sem tomar conta de uma liderança, fica uma obra sem direção, fica uma obra sem objetivo. Mas o texto sagrado me ensina que quando eles pensaram na sua mente de aumentar o plano da escola sacerdotal, eles consultaram ao seu mentor, e diz a Bíblia, aleluia, que eles, no versículo 2, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um uma viga, e construamos o lugar em que habitemos. E respondeu Eliseu, ide. Ou seja, eles tiveram a carta branca do mentor, eles tiveram a carta branca do seu líder, eles tiveram a carta branca do seu pastor, aleluia. Mas o texto não para por aqui, e o texto sagrado diz, aleluia, no versículo de número 3, disse aleluia, serve-te de ires com os teus servos, e ele disse para ele, eu irei. Ou seja, havia mais de uma geração, eram muitos servos, mas um deles, aleluia, me chama a atenção. Por quê? Porque havia tantos, mas o texto sagrado diz que um dos servos, ele disse, aleluia, disse serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu tornou a dizer e disse, eu irei, aleluia. Ou seja, queridos e amados irmãos, Eliseu aqui é a voz de Deus, ele é o profeta da vez, aleluia, é aquele que ouve de Deus, aleluia, e lança para os homens, diferente do sacerdote, que era aquele que ouvia dos homens e levava para Deus. Eliseu não, Eliseu é o profeta, é aquele que era representação, trazendo para uma tipologia bíblica, ele era representação da voz de Deus, da presença de Deus e até do próprio Deus, aleluia, aqui no texto. Mas quando você olha, você vai ver que há uma geração temente, aleluia. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que um deles disse, aleluia, a Eliseu, é importante que vá conosco, aleluia, vai conosco também, Eliseu. E Eliseu disse, eu irei, aleluia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Aleluia, é que a gente não pode, aleluia, sair sem a presença de Deus. Não vá fazer nada na sua vida sem a presença de Deus, sem a ordem de Deus, aleluia. Vamos para o texto, versículo 2, vamos, pois, até o Jordão. A segunda coisa que eu aprendo aqui, Will, é que o texto diz vamos, ou seja, isso fala de união, isso fala de motivação. Ele diz vamos, ou seja, o grupo, o coletivo, estavam todos em um só objetivo, aleluia, era o crescimento da escola sacerdotal, era o crescimento da obra de Deus. Mas isso me chama a atenção, porque
Porque estamos vivendo dias de competição na casa de Deus. Quem prega mais, quem ora mais, quem canta mais, aleluia. Quem faz melhor, quem fala melhor, quem tem a melhor gramática, quem é o mais polido. E queridos e amados irmãos, o texto sagrado diz que eles eram servos do maior profeta daquela época. Mas uma coisa eu vejo nessa geração, é que havia uma união, havia um grupo fechado, de mão dadas com um propósito, porque o texto diz: vamos, pois, até o Jordão, aleluia, e tomemos cada um de nós. Ou seja, aqui não havia individualidade, aqui estavam todos unidos, aqui estavam todos em um só propósito, aqui estavam todos voltados para a obra de Deus. E isso me alegra, isso me faz refletir, aleluia. Eu aprendo com esse texto sagrado que na obra de Deus não tem maior, na obra de Deus não tem melhor, na obra de Deus não pode ter desculpa. No reino de Deus tem que ter união, aleluia. Ninguém faz nada sozinho. Aprenda isso, meu querido e minha querida irmã, você que está aí do outro lado ouvindo esta palavra, aleluia. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue sozinho, todo mundo precisa de alguém. Eu, para chegar onde cheguei, eu precisei de muitas pessoas, aleluia, para me ensinar a palavra, para eu aprender a cantar hino da harpa, para me ensinar a falar do amor de Deus, para me dizer como era que moderava um culto, coisa simples, mas todo mundo precisa de alguém. E eu aprendo com isso aqui, que o reino de Deus não pode haver disputa, o reino de Deus não pode ser pautado para dizer quem é o maior, aleluia. Não tem maior, não tem melhor, não pode haver disputa no reino de Deus. Tem que ter união, aleluia. Mas por que, Adriano? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu dependo de você e você depende de outro, aleluia. E assim é a obra de Deus, aleluia. Nós dependemos um dos outros e todos dependem de Deus, aleluia. Se Deus tirar a mão, aleluia, acaba tudo e não acontece nada. Queridos e amados irmãos, o versículo de número 3, ele diz assim: e disse aleluia, e disse um servo, aleluia, e disse aleluia, ireis com os teus servos. E Eliseu disse: eu irei. Eu aprendo com este servo aqui, que a cabeça dele era pautada no reino de Deus. Por que, pregador? Porque ele disse, o texto diz, e disse ou seja, ele se manifesta. Eliseu dá a carta branca, mas eles não querem só, eles não querem fazer a presença sem o seu líder espiritual, eles não querem seguir sozinho, eles não querem tomar decisões aleatórias, porque a obra de Deus não se faz de qualquer jeito. Ei, querido e amado internauta, entenda nesta manhã, aleluia. Eu não sei o que tu tem passado na casa de Deus, na igreja que você congrega, mas eu quero dizer uma coisa do céu para você, aleluia. Aprenda uma coisa, aleluia. Não adianta fazer a obra de Deus e não ter a presença de Deus, aleluia. Eu vou repetir, o servo diz: Eliseu, tu vai conosco? E Eliseu diz: eu vou, aleluia. Sabe o que é que eu aprendo? É que este servo não quer fazer a obra sem a presença. É que este servo entende a força espiritual do profeta Eliseu.
Queridos e amados irmãos, eu aprendo que não adianta, não dá para ir sem a presença. Aleluia. Se Eliseu é uma tipologia da voz de Deus, aleluia, eu entendo que não dá para fazer a obra de Deus sem Ele mandar, sem Ele ordenar, sem Ele direcionar. Então, meu querido, eu não sei o que você tem passado, mas se você buscar ao Senhor, você vai ouvir Deus falar o teu coração, você vai ouvir Deus falar aquilo que Ele quer falar, você vai ouvir Deus dizer aquilo que Ele quer dizer. Aleluia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu vejo que sem Jesus não dá. Aleluia. Eu me lembro em João no capítulo 21, quando eu olho para o texto sagrado, eu vou perceber que Pedro, que era ali o pastor presidente da época, ele dá uma ordem dizendo: eu vou pescar. Aleluia. E quando ele fala, a palavra de Pedro tinha tanto peso que os apóstolos que estavam com ele ali disseram: nós também vamos. E a Bíblia diz que foi Tomé, aleluia, que foi Natanael, que foi Filipe, que foi Tiago, que foi João, e todos entraram ali no barco para pescar. Mas a Bíblia diz que antes disso, aleluia, Jesus havia sido morto e Pedro havia desanimado na obra de Deus. Por quê? Porque o seu líder havia morrido, mas havia uma promessa do terceiro dia, aleluia, mas ele estava triste, aleluia, porque estava sem o líder dele, sem o mentor dele, sem aquele que direciona. Assim a minha vida e assim a tua vida. Sem Jesus não tente, sem a presença não vá, não adianta. E diz o texto sagrado que quando ele lança a rede, ele passa a rede para a direita, ele lança a rede para a esquerda, ele lança a rede para trás, ele lança a rede para frente. Mas o texto sagrado diz que eles passaram a madrugada toda e não apanharam nada. Mas Jesus, se compadecendo deles, vai aparecer na praia. E diz o texto sagrado que o mestre está na beira da praia e gesticula com a mão. Conjectura minha de pregador, imagino Deus fazendo assim com a mão, eles olhando de lá da popa do barco, aleluia, e ele dizendo: lança a rede para a direita. Eles já tinham ouvido isso uma vez, aleluia. Eu imagino na cabeça de Pedro: quem é esse? Quem é esse que está mandando eu lançar a rede para a direita? Ele pensa que eu cheguei agora no mar, eu estou aqui desde meia-noite do dia anterior e nós não pegamos nada. Sabe por quê, queridos e amados internautas? Porque sem a presença da voz de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, aleluia. Sem a ordem de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta fazer a obra de Deus, aleluia, sem ter a presença de Deus. Não adianta, amados, cantar sem a presença de Deus. Não adianta pregar sem a presença de Deus. Não adianta ser líder sem a presença de Deus, aleluia. Não adianta. É por isso que os homens dos dias atuais, eles estão preocupados tanto com obra, mas é tanta obra que lá fora, aleluia, quando você anda, você vê templos suntuosos, gigantescos, mas as almas são poucas, aleluia, porque os valores foram invertidos, aleluia. E Deus havia dado uma ordem para os apóstolos, dizendo que já tinha tirado eles da pesca e que ia fazer deles pescadores de homem. Ei, querido internauta, não adianta voltar para o
teu percurso antigo. Deus está falando com crente aqui nesta manhã. Não adianta voltar para trás. Não adianta voltar para o teu processo passado. Tu tem uma chamada de Deus. Deus te chamou. Deus tem algo grande na sua vida. Não adianta recuar. A obra é para frente. Aleluia. É como o escritor aos Hebreus escreve. Ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, olhe para Jesus, meu querido. Pare de olhar para a crítica. Pare de olhar para as palavras de desmotivando. Pare de olhar para aqueles que vão de encontro a você. Aleluia. Olhe para Jesus. Olhe para o mestre. Aleluia. Pregador, é porque você não sabe o meu estado espiritual. Meu querido e minha querida, nesta manhã entenda uma coisa: se você se voltar para Deus, Deus perdoa os seus pecados, Deus faz de você um vaso novo, Deus traz de volta e restaura aquilo que você perdeu. Aguarde um pouco que eu vou chegar aí. Aleluia. Mas eu aprendo com esse servo, quando ele diz: tu irás conosco. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, quando eu olho para o texto sagrado, eu percebo que há uma importância à ida de Eliseu. Aleluia. E diz a história que quando Eliseu vai, a lição que fica para nós é essa. Aleluia. Nós temos que entender que sem Deus não vá nem tente. Aleluia. Não adianta tentar. Se Jesus não tiver, não vá. Não vá sem a presença. Não cante sem a presença. Não pregue sem a presença. Não vá evangelizar sem a presença. É perca de tempo. Aleluia. Você tem que ir com a presença. Aleluia. Porque na presença você está na direção. Na presença você está na ordem. Na presença você está na comunhão. Na presença você está na união com Deus. Aleluia. E Deus vai confirmar a tua palavra e o teu trabalho. Aleluia. Aí o texto sagrado diz, no versículo de número 4: e foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Aleluia. Eles estavam cortando o quê? Madeira. Para quê? Para aumentar a escola de profeta. Mas, queridos e amados irmãos, aleluia, eu aprendo outra coisa aqui no versículo de número 5. E sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, sabe o que eu aprendo aqui no versículo de número 5? É que este homem vai perder algo que era de grande valia naquela época: o machado. Meus amados e queridos irmãos, o machado, para quem não sabe, era um instrumento importante, raro e caro daquela época. Para o homem, desde o período neolítico, quando o homem usava o machado de pedra, e a pedra era de nome líliquis, que era uma pedra cortante, que foi instrumento para o abate dos animais. Mas chegou o período da revolução dos metais, e com a descoberta do bronze, começa-se a revolução dos metais. E aí começa um novo processo. Se troca-se agora o machado de pedra de líliquis, agora não serve mais. E eles passam a usar o bronze, através da revolução dos metais. E aí começa um novo processo de manipulação. Começa um novo processo. O machado, amados, que nós estamos falando aqui,
que para nós hoje pode ser apenas um instrumento, uma ferramenta simples, mas naquela época era algo de grande valia. E só tinha um machado quem tinha condições financeiras. E eu aprendo, amados, analisando a história, eu percebo que o machado era uma ferramenta de grande valia. E durante o período dos Vinques, ali no século 9 ao século 11, nós vemos como os Vinques saíam em cima dos seus navios, segurando um escudo e um machado. E essa imagem você deve conhecer muito bem. Aleluia. O machado também ele foi usado pelo sábio Salomão como uma metáfora de sabedoria. Lá em Eclesiastes 10:10, o texto diz assim na tradução da Bíblia Viva: um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. O que é que eu quero dizer com isso, queridos e amados irmãos? É que este moço ele vai perder uma ferramenta de grande valia. E queridos e amados irmãos, quando ele perde, ele brada. Ele dá um brado dizendo, aleluia, ai meu Senhor, porque era emprestado, aleluia. Mas uma coisa eu aprendo com este jovem, aleluia, é que ele vai fazer uma das atitudes mais certas daqueles dias, aleluia. E aqui eu aprendo que ele vai chamar quem tinha autoridade para resolver o problema. Ele vai em busca do profeta Eliseu. Ele vai em busca do representante de Deus, Eliseu. Queridos e amados irmãos, aprenda mais uma coisa nesta manhã. Não conte seus problemas para quem não tem autoridade. Não conte seus problemas para quem não pode resolver. Não conte seus problemas para pessoas que não têm autoridade de Deus, aleluia, e que não podem resolver o teu problema. Queridos e amados irmãos, o texto diz que ele disse, ai meu Senhor. Ele brada por aquele que ali estava. Ele sabia a quem ele podia recorrer. Veja que ele não fala com nenhum dos outros filhos de profeta que estava ali, não. Ele vai em busca de Eliseu. Ele vai em quem pode resolver. Ei, nesta manhã Deus te diz, aleluia, pare de contar os seus problemas aos outros. Pare de estar postando os seus problemas em rede social. Pare de estar contando sua situação às pessoas que não podem resolver. Procure o homem ou a mulher de Deus, aleluia, porque se você tentar resolver por conta própria também não vai dar certo, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que você guarde esse conselho da parte de Deus. Deus está falando com o crente nesta manhã e te diz assim: não fale o teu problema para os outros, aleluia. Queridos e amados irmãos, se não for homem e mulher de Deus, nem conte, nem fale, porque ele vai propagar o teu problema, ele vai propagar a tua desgraça. E pare de usar redes sociais também para proclamar, aleluia, o seu problema. O seu problema você tem que entregar nas mãos do Senhor. É na mão do Deus que fez os céus e a terra. Queridos e amados irmãos, outra coisa que me chama a atenção, ainda no versículo 5, é como este homem não percebeu que a ferramenta estava mole, ou que o machado estava soltando. Ou seja, tem gente trabalhando com a ferramenta frouxa.
Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Aleluia. Tem gente trabalhando com a ferramenta frouxa. Aleluia. Como assim, pregador? Cantando de qualquer jeito, pregando de qualquer jeito, com falta de propósito. Aleluia. Pessoas fazendo a obra de qualquer maneira. Aleluia. E eu lhe aconselho nesta manhã, vai cuidar da sua ferramenta, vai amolar a tua ferramenta, volta a pegar a tua palavra, vai meditar na palavra, vai preparar sermões, vai orar ao Senhor, para quando chegar a tua hora, tu está preparado, vai ensaiar louvores, para de estar usando a ferramenta frouxa, para de estar usando o machado cego, porque quanto mais cego tiver a tua ferramenta, maior é a força que você tem que fazer. Aleluia. Eu aprendo aqui com este homem, aleluia, que ele não se atentou ao perigo de andar com a ferramenta frouxa. Aleluia. Entenda uma coisa, queridos e amados irmãos. Tem muita gente fazendo a obra de qualquer maneira. Tem muita gente fazendo a obra de qualquer jeito. Aleluia. Vai ajeitar sua ferramenta. Aleluia. Mas por que, Adriano? Porque a ferramenta não é sua. A ferramenta é emprestada. Aleluia. Você prega demais. Você pode dizer: eu prego muito, eu canto bem, mas a mensagem não é tua. A inspiração não é tua. A palavra que você prega não é tua. Aleluia. Se Deus não tiver na tua vida, não vai sair nada. Você vai passar a noite e a madrugada e vai ficar igual os discípulos em João 21 sem pegar nada. Aleluia. Vai cuidar da ferramenta que Deus te deu. Vai amolar a ferramenta que Deus te deu. Vai cuidar daquilo que Deus te deu. Aleluia. Volta para fazer aquilo que tu fazia antes. Tu lembra quando tu começou? Tu evangelizava com os folhetos. Tu pregava na rua. Tu pregava nos ônibus. Tu pregava nos pontos de ônibus. Tu pregava nos pontos de pregação. Mas agora tu não faz mais. Porque alguém te criticou. Porque alguém falou mal de você. Porque alguém olhou com indiferença. Ei, Deus manda te dizer nesta manhã: volte a usar a ferramenta que Ele te deu. Aleluia. Amole a ferramenta. Adriano, eu não recebo a oportunidade. Então deixa a ferramenta no óleo. Porque no dia que Deus disser é hoje que Ele vai te usar, é hoje que Ele vai te usar. Aleluia. Então, queridos e amados irmãos, eu aprendo aqui: não conte seus problemas para quem não tem autoridade para resolver. Aleluia. E partindo para o final, eu aprendo com este texto. O texto diz no versículo 6: perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Queridos e amados irmãos, eu aprendo com esse texto. Essa palavra é bastante conhecida do Novo Testamento. Uma certa vez Deus disse para uma igreja: lembra de onde tu caíste. Aonde caiu? Foi o que Eliseu perguntou. E sabe o que me chama a atenção? É que Eliseu não vai expor aquele jovem que perdeu a ferramenta. Eliseu não quer saber quem foi que perdeu a ferramenta. Ele só pergunta: aonde caiu? Aleluia. Aonde caiu? Amados, aprenda uma coisa: Deus não pode te levantar se você não professar para Deus o lugar da sua queda.
Eu vou repetir para você guardar isso nesta manhã. Deus só vai poder te levantar se você abrir a sua boca e professar para Deus aonde você caiu. Aleluia. Provérbios 24:16, o texto bastante conhecido dos irmãos. Ele diz que 7 vezes cairá o justo, e das 7 o Senhor o levantará. Provérbios 28:13 diz que aqueles que confessam e deixam, alcança misericórdia. Queridos e amados irmãos, Deus só vai poder te levantar, assim como Ele levantou pela mão de Eliseu, o ferro que caiu no fundo do mar, se você buscar a Ele. Se você falar para Deus o que aconteceu, aonde tu caíste, o que foi que fez você parar. Aleluia. E se faz necessário, amados, porque pecado não se esconde, pecado se confessa. E queridos e amados irmãos, o texto sagrado diz que Ele vai usar a madeira. E esse termo madeira aqui, para o machado flutuar, Ele me faz lembrar da madeira aonde nós conseguimos a nossa salvação. Madeira crua, a mesma usada para a madeira do Calvário. Amados, guarde isso nesta manhã. Eu não sei o que foi que afundou na tua vida, se foi a alegria, se foi o desejo de pregar, se foi o teu ministério, a tua chamada. Eu não sei o que foi que afundou na tua vida, se foi o teu relacionamento, se foi a tua família. Mas eu sei uma coisa nesta manhã: o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele pode levantar novamente aquilo que afundou na sua vida. E queridos, guarde isso nesta manhã. A cruz, ela coloca para cima tudo o que o pecado colocou para baixo. Eu vou repetir. Se você olhar para o Calvário, se você buscar a Deus, Deus vai colocar para cima, através da madeira do Calvário, olhando para a cruz, para a bandeira ensanguentada do Calvário, aonde nós vemos nossa fraqueza, aonde nós vemos que não somos nada. Olhe para Jesus, e Jesus vai colocar para cima aquilo que o pecado colocou para baixo. E queridos e amados irmãos, nesta manhã eu quero orar por você. Eu quero interceder pela tua vida. Eu não sei o que foi que afundou na tua chamada, na tua vida. Eu não sei o que foi que afundou no teu ministério. Aprenda uma coisa: Deus vai fazer voltar a unção que você precisa, a unção perdida. Deus vai restaurar o ministério interrompidos. Deus vai levantar quem caiu. O Senhor é aquele que transforma impossibilidades em testemunhos. Aleluia. A madeira também aponta simbolicamente para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Meus amados, nesta manhã saia daqui ciente de uma coisa: o ferro não flutua naturalmente. Um ferro jamais ele vai sair do fundo do mar de qualquer maneira, mas ele vai sair quando Deus intervir.
as leis naturais e você se submeter ao seu poder. Aleluia. O mesmo Deus que faz o machado flutuar, Ele pode restaurar aquilo que você julgava perdido nesta manhã. Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, aí onde você está, do outro lado. Eu não sei qual é a cidade que você está, país. Coloca a mão no teu coração. Fala para Deus aquilo que você queria de volta. Aquilo que o pecado colocou para baixo, a cruz vai colocar para cima de novo. Eu vou orar por você nesta manhã. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por tudo, Pai. Pela tua palavra, por aquilo que foi pregado nesta manhã, pela vida dos santos que estão do outro lado. Meu Deus, eu não sei como é que está a vida espiritual de cada um, mas Tu sabes. Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Senhor, visita cada casa, cada lar, cada aparelho, cada pessoa que está conectada neste momento, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua paz. Senhor, traz de volta aquilo que o pecado fez afundar. Meu Deus, em nome de Jesus, restaure vidas nesta manhã, restaure ministérios, restaure, Senhor, dons espirituais, talentos que foram enterrados, pessoas que não querem mais fazer a Tua obra, Pai, porque o pecado a fez afundar, aleluia, aquilo que não era dele, aquilo que era Teu e que Tu deu a eles. Pai, em nome de Jesus, traz a consciência do Teu povo que a ferramenta é emprestada e que o dono da ferramenta há de requerer de volta tudo aquilo que o Senhor deu. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ser com cada um de nós, aqui neste lugar, nesta cidade, em cada bairro desta cidade, com o nosso pastor, com a sua família, com o santo ministério. Pai, nos ajude. É o que eu te peço e já te agradeço na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém e amém.